Duas crianças brincavam no quintal. Uma magrinha e uma gordinha. Para vocês, eu era qual? Acertaram a gordinha. E aí a gente vinha correndo com calcinhas bunda rica, feitas pela minha mãe. E o meu pai, que nos tinha ensinado previamente algumas poesias, dizia: meninas, declame a poesia para as visitas. A gente dava um passo à frente e dizia: de Catulo da Paixão Cearense, a flor do maracujá. O maracujá já foi branco, eu até posso afirmar, mais branco do que a coalhada, mais branco do que o luar. Quando as flores brotavam nele, lá para as bandas do sertão, o maracujá parecia um ninho de algodão. Um dia, faz muito tempo, um mês até, não me lembro. Não sei se agosto, setembro, outubro ou novembro. Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer. Lá na cruz, crucificado, longe daqui como o quê? Pregaram Cristo a martelo por ver tamanha improeza. A natureza inteirinha chorava de grande tristeza. Choravam as flores no campo, chorava até a figueira. E o sabiá também chorava no olho da laranjeira. E o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, caía de gota em gota, tingia o pé da flor. E foi assim, seu moço, a história que eu ouvi contar. Por que razão nasceu roxa a flor do maracujá? Dedico esse texto, quando eu terminava a poesia, as visitas batiam palma. E a gente segurava no babadinho da calcinha e fazia assim. Dedico essa noite a meu pai, Everaldo Nunes. Se essa palestra fosse um ano atrás, ele estaria aqui para ouvir, que começou a me preparar para esse dia, quando eu tinha 6 anos de idade. Pai, é para você essa fala de hoje. Pequena, eu queria ser inteligente. Perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Minha irmã dizia: médica, dentista, meu irmão policial. E eu dizia: eu quero ser uma menina inteligente. Mãe achava graça, as pessoas achavam engraçado. Gordinha, pequenininha, toda falante, querendo ser inteligente. Quais foram as aprendizagens que eu busquei adquirir na vida para realizar meu sonho de não ser besta, não ser enganada pelo mundo, não me deixar levar pelos recados que não necessariamente me cabiam? Eu comecei a prestar atenção nas lições em casa. Lembro que sentíamos falta de água. Era um lugar pobre, escasso, com muita poeira, e a gente tinha que aparar água numa bica. Pai mandou fazer um tanque, dividiu ao meio. Um lado, a gente botava água da bica. No outro, água comprada, água cara, água rara. Pai nos chamou ao lado do tanque e nos disse: vou pedir uma coisa para vocês agora. A gente pensou, para economizar água, porque era cara, era rara. E ele disse: quem chegar com um balde, dê. Primeira lição para ser inteligente: dar aquilo que me é caro e me é preciso. Segui, ouvindo, tentando entender. Mãe, cuidadosa, zelosa, fazia bolinhos de chuva para a gente levar para a escola, sinal de pobreza. Porque nós não tínhamos o que levar, no seu bolinho de chuva que ela fazia. Para nós, sinal de riqueza. E aí a gente saía com esse cuidado todo e ela dizia: ao chegar na casa das visitas, tire a sandália na porta e não aceite nada que lhe for oferecido. Segunda lição: querer e dizer não, porque o princípio educativo passava por essa negação. E fui crescendo e um dia me apresentaram à biblioteca. A gente era muito pobre, numa família carente, pai policial, mãe servente da escola. Mas ele dividia as enciclopédias em 12 vezes. Era um ano pagando, mas valia a pena. Então nos disseram, abriu a porta e disse: olha, vocês não têm herança, vocês não têm fortuna, vocês só vão ter uma coisa na vida: conhecimento. Leiam. Fiquei encantada pelos livros, por Érico Veríssimo, por José de Alencar. Fiquei louca por Machado de Assis. Tinha receio de ler Jorge Amado, porque nas primeiras linhas, palavrões. E eu sou de um tempo que gente educado não falava palavrão. Mas o que me encantou mesmo foi a Barça. Abri a Barça como se eu estivesse mergulhando no mundo. E pensei, com os conhecimentos que o meu pai vem passando e as lições, com a educação e os modos que manhã vem dizendo, e com uma enciclopédia eu não serei burra, eu serei inteligente. Mas alguém me disse que eu precisaria frequentar a escola, porque os saberes adquiridos em casa não dariam conta de eu dar conta do mundo. E aí eu fui para a escola. O que é escola para mim? Primeiro, a escola é um lugar. Depois, a escola é um não lugar.
Depois a escola passa a ser um espaço de disputa. Por fim, a escola é um terreno que me ensina a ignorar o mundo. Vamos para o primeiro espaço, é um lugar. A escola é um lugar onde se ensina disciplina. A escola é um lugar onde se transmite o conhecimento acumulado ao longo de muitas gerações. A escola é o lugar que a gente aprendeu na infância, que era a porta, que era a estrada, que era a janela, que eram os espaços que abririam o mundo para a gente. Que estrada a escola pode ser? Se no momento que você traspassa o portão, ela te rompe, ela te parte, ela ignora aquilo que você é, para você virar aquilo que ela deseja. A escola, então, é um não lugar. É o lugar da negação de mim mesma. É o lugar onde eu tenho que me partir para caber. Onde eu tenho que me ignorar para dar certo. Onde eu preciso me omitir para não ser vítima da chacota. Então eu era a mais nova da sala. Não ganhei cartilha. A última a ser matriculada, a caçula da sala, passei todo o primeiro ano sem cartilha. A escola era um não lugar. A mais gordinha. Então era interessante que eu ficasse sentada e quieta, ou que eu fosse no mínimo muito inteligente, muito esforçada, para que os apelidos corriqueiros aos gordinhos não pairassem sobre mim. A escola, ela é um não lugar a partir do momento que ela diz a mim: você, menina e pobre, não pode sonhar. Porque aos pobres não ficaram sonhos, ficaram trabalhos. E a escola, na condição de não lugar, daquele espaço que nos ensina na porta da sala problemas, você deixa lá fora. Eu comecei a perceber, não imediatamente, mas com uns 20 anos de docência. Comecei a perceber que a escola era aquilo que Eduardo Galeano, grande poeta latino-americano, que nos ensinou sobre a nossa própria colonização, que nos disse que deveríamos ter cuidado com as histórias que nos eram contadas. Em seu livro Dos Abraços, dentro de um texto chamado Paradoxos, ele diz: as escolas, como centros de ensino, ensinam a ignorar. É nesse não lugar que eu resolvi existir como profissional. Eu não queria ser professora, eu queria ser advogada, eu queria ser jornalista, mas eu era pobre. Pobre na perspectiva que se entende não ter recursos para pagar os meus sonhos. Rica na perspectiva de ter uma família cheia de interesse, uma biblioteca no quintal e conhecimentos para comunicar as minhas ideias. Mas isso não foi suficiente na única escola particular da cidade onde eu morava. Porque quando meu pai me pegou pela mão e me levou na escola para eu ganhar uma bolsa, porque só estudando com uma bolsa, numa escola privada, eu poderia realizar o sonho da menina pobre que queria ser advogada ou jornalista. Disseram para o meu pai: o boletim dela é muito bom. Ela parece ter um excelente desempenho. É falante, simpática, mas ela não vai ganhar a bolsa. Na minha cabeça, bolsa era um acessório cheio de borboleta e flores. Eu já estava me imaginando saindo da escola com a bolsa. Mas bolsa era a oportunidade do pobre estudar onde ele não pode pagar. E como meu pai havia sido contra, na política anterior, ao candidato que aquela escola apoiava, foi dito a meu pai: ela não poderá ter bolsa. Negada a bolsa, eu fui fazer o magistério. E briguei com os meus professores de didática por já compreender o não lugar que a escola era. O centro de ensino que ensina a ignorar. E aí a minha professora de didática disse: vão para as escolas aonde vocês vão estagiar. E lá, façam uma espécie de sondagem. Veja o que é preciso fazer. Eu fui e observei que a escola onde eu iria estagiar era num distrito sem água, não tinha vidros, buracos no teto e no chão. Numa periferia extremamente pobre. Voltei para a sala de aula e falei: Pró, esse é o retrato da sala. E ela disse: maqueie, cubra, enfeite para que ninguém veja. Que lição dolorosa e que forma interessante de ratificar a fala do poeta. Então eu maquiei a sala. Não tínhamos condições econômicas, pedimos cartazes emprestados e conseguimos doação de um papel metro e fizemos toda a maquiagem que aquela sala precisava e que o estágio do magistério me pedia. E aí estamos lá organizando tudo isso. Entra eu na sala de aula, no tempo das vacas magras, toda vestida de farda de estágio. Bom dia, gente, tudo bem? E o que foi que eu vi?
Crianças pobres com latinhas aos pés das cadeiras. Perguntei, queridos, vocês estão com essas latinhas? É para fazer lembrança? Não, pró. É para levar o resto da comida para casa. Nossos irmãos não estudam, então não comem. Mas nesse cenário, aonde eu maquiei a realidade para apresentar um estágio, a realidade gritou mais forte e me ensinou ali que eu poderia não apagar os retratos preto e branco. Eu poderia não ter condições de sanar a fome daqueles meninos. Eu poderia talvez jamais deixá-los em condições de enfrentar o mundo dignamente. Mas ali eu prometi que o sol que eles viam quando eu entrava, sol seria. Fiz a promessa de que aonde eu estivesse como professora, eu seria encantante através da palavra. Ainda que o cenário não permitisse, eu daria conta de dar, oferecer, promover, organizar uma educação com sentido. E desde então, esse é o meu objetivo como educadora. Aprendi desde cedo, desde o limiar desse tempo de magistério, aprendi que não adianta ensinar sobre senzala, pelourinho, escravidão, se o meu aluno não der conta de reconhecer o negro como indivíduo ao seu lado. Aprendi que assim como as escolas se esmeram em ensinar os fenótipos dos bichos, de nada adianta se o menino arrancar o couro do gato vivo e jogar sal na pele do sapo. Não houve sentido se ele não entender que animais precisam de proteção. Aprendi que se eu ensinasse ao meu aluno que uma molécula superior é capaz de destruir um lipídio composto, um detergente limpa uma gordura, não é significativo se os meus alunos não entenderem que tarefas domésticas não foram feitas só para mulheres e que mesas onde as louças chegam limpas e saem sujas são espaços de debate, construção, convivência e comunhão. Após 35 anos como docente nas redes pública e privada, aprendi que as escolas não precisam ser destruídas, mas os seus muros precisam ser transpostos. Por quê? Porque a escola insiste, como foi dito em diferentes falas nessa noite, a escola insiste em ignorar, a escola insiste em camuflar, a escola insiste em não ver e ensinar aquilo que cabe no território de disputas que ela se tornou. Ela é o lugar onde o Estado realiza suas promessas. Ela é o lugar onde os currículos realizam suas deficiências. Ela é o lugar onde as famílias demonstram os seus limites. Ela é o lugar onde os professores se esmeram para passar os seus saberes. Ela é o lugar onde os jovens se esforçam para sonhar. Aprendi que escolas não são fábricas, alunos não são objetos, conteúdos de ensino precisam ter significado, o mundo existirá independente da escola, as políticas públicas não dão conta das dores que ela tem. Aprendi que escolas não modificam sociedades, escolas afetam indivíduos que, afetados, serão capazes de alterar as realidades e formar mundos. Um dia, eu levantei a mão e fiz uma pergunta à professora. E ela me tirou da sala, chamou a minha mãe e disse: vamos cortar as asinhas de Gláucia. As minhas asas estão aqui. Se você olhar atentamente, poderá vê-las. Mas só são capazes de ver as minhas asas quem as tem. E você? O que aprendeu apesar da escola? Espero sinceramente que uma das lições tenha sido: mantenha asas vivas. E a segunda, com as suas asas, sobrevoe os muros. Muito obrigada.